Bom, agora nós vamos falar um pouquinho a respeito de hidrólise salina. Quando nós falamos a respeito de hidrólise salina, nós estamos falando da reação do sal com a água. O que acontece? Quando nós adicionamos alguns sais na água e analisamos o pH, nós observamos que dependendo do sal, ele pode abaixar o pH, deixando o sistema ácido, e ele pode deixar o pH alcalino, ou deixar ele neutro. E isso é um quesito muito importante porque às vezes, por exemplo, você tem um acidente ambiental onde derramou ácido e jogar uma base, por exemplo, caiu ácido sulfúrico, vamos tacar hidróxido de sódio. Não. Por quê? Porque é uma base também muito perigosa. Então, o que acontece? Vamos jogar um sal que tenha características básicas e seja ali, menos agressivo ao ambiente. E aí, o que acontece? Como é que você vai saber qual sal vai ter características básicas? Hidrólise salina. E aí, existem aqueles 4 tipos. Tudo isso vai depender do tipo de ácido e base que formou esse sal. Então, presta atenção. O primeiro caso é um sal formado de um ácido e de uma base forte. O que isso quer dizer? Tanto o ácido quanto a base tendem a ionizar e dissociar, respectivamente, completamente. Então, olha um exemplo. O Na+, e o Cl-. João, como é que você sabe que isso aqui é um exemplo de ácido e base forte? Simples. O Na veio do NaOH, e o Cl- veio do HCl. Então, ácido forte, base forte. Isso aqui em meio aquoso libera pra gente Na+, e Cl-. E aí, gente, o que acontece se a gente for parar a pensar? Se a gente for parar a pensar, esse cara não vai querer reagir para formar hidróxido de sódio. Por quê? Porque o hidróxido de sódio é uma base forte. Logo, como esse cara é uma base forte, ele não tende, o Na+, não tende a voltar a formar ele. A mesma coisa do Cl-. Como esse ácido é um ácido forte, o Cl- não vai reagir com a água para voltar a formar o HCl. Olha esse outro exemplo, do nitrato de potássio. Potássio, veio de uma base forte, metal alcalino. Nitrato veio do ácido nítrico, também é um ácido forte, 3 menos 1, 2, é um ácido forte. Quando você coloca ele em meio aquoso, eles não vão tentar reagir com a água para formar. Então o que acontece? Quando você tem um sal de ácido e base forte, você tem um sal que tem características neutras, certo? Agora olha esse exemplo. Um sal de ácido forte e de base fraca. Vamos ver o que acontece? Olha o exemplo aqui, Esse sal aqui, o Cl veio da HCl, ácido forte. Só que o NH4 veio da onde? Do hidróxido de amônio, que é uma base fraca. Então, o que nós temos aqui? Quando eu jogar isso aqui em meio, vai liberar NH4+, e Cl-. Aquoso, tá em água aqui. Só que como esse cara aqui, ele veio de uma base fraca, ou seja, uma base estável, logo ele é reativo. Então o que vai acontecer? Ele vai reagir com a água. Para produzir a base dele. Como é que ele vai produzir a base dele, gente? Tirando, uma hidroxila da água. Se ele tirar uma hidroxila da água, o que acontece? Ele forma, NH4OH, que é a base dele. Sim ou não? E aqui, a água não é H com OH. Então, se ele tira a hidroxila dela, o que sobra? H+. Se você libera H+ no meio, esse sal aqui vai gerar o quê? Caráter ácido. Então, um sal formado por um ácido forte e uma base fraca, ele tem características ácidas. Ele vai diminuir o pH da solução. Aí você justifica na prova do vestibular, porque ele é formado por um ácido forte. Errado. O que faz ele ter características ácidas é o fato dele ser formado por uma base fraca. Porque essa base fraca aqui, gera um cátion instável que quer reagir e voltar a formar a base. Aqui você, por exemplo, poderia ter feito também a ideia do seguinte, que o NH4+ veio da amônia. Quer ver que vai dar a mesma coisa? Se você pegar o NH4+, então para ele voltar a formar amônia, então forma amônia, então ele tem que doar, doando, forma amônia,
que também é considerado uma base de Lewis, né? Tem um parzinho de elétrons livres aqui. E aí, ó, libera pra gente o que, ó? Você aqui pegou o hidrogênio. H3O+, que também não é indicativo de um ácido. Certo? Então, quando você tem um sistema formado pelo sal de ácido forte e uma base fraca, você tem um sistema ácido. Por quê? Porque ele veio de uma base fraca. A base fraca promove a hidrólise. O que é a hidrólise? É a reação, no caso aqui, do meu cátion com a água para voltar a formar a base dele. Vamos ver um outro exemplo? É o caso quando você tem um sal formado pela base forte e um ácido fraco. Aí você já na sua cabeça, esse aqui vai ter características de base. Tudo bem. Vamos ver o porquê? Olha aqui um exemplo. Cianeto de sódio. O sódio veio do hidróxido de sódio e o cianeto veio do ácido cianídrico. Certo? Gente, se você tiver com dificuldade de identificar isso aqui, a nomenclatura é química geral. Dá uma olhadinha lá no curso, procura lá funções inorgânicas, que lá eu explico direitinho a nomenclatura, as reações e etc. Tá? Então esse cara, quando eu jogar ele em meio aquoso, vai liberar Na+, e vai liberar pra gente Cn-. Como o Na+, não vai querer reagir para formar a base porque é uma base forte, o Cn- vai querer reagir para formar o ácido, porque é o ácido fraco. Então ele vai querer voltar a formar esse ácido. O que a gente tem aqui? Ó, Cn- vai reagir então com a água para formar o HCN. Então tira um hidrogênio da água. Consequentemente, se eu tiro um hidrogênio da água, o que sobra pra gente? OH-. Se você aumenta a concentração de hidroxila no meio, logo o meio fica alcalino, fica básico. Então o que a gente observa? Que quando nós temos um sal formado por um ácido forte e uma base forte, sistema neutro, porque ninguém vai querer hidrolisar, ninguém vai reagir com a água. Quando você tem um sistema formado por um ácido forte e uma base fraca, o sistema fica ácido. Por quê? Porque a base vai tender a hidrolisar, né? O cátion da base. E quando você tem um sistema formado por uma base forte e um ácido fraco, o sistema fica básico porque o ânion proveniente do ácido tende a reagir para formar o ácido estável, o ácido fraco. Beleza? E agora, para finalizar, e o sal que é formado por um ácido fraco e uma base fraca? O que acontece? Neutro também? Não. O que acontece aqui é o seguinte, os dois vão tender a sofrer hidrólise. Aqui eu, por exemplo, coloquei o cianeto de amônio, formado pelo ácido cianídrico, que é um ácido fraco. E aqui você tem a amônia, por exemplo, que veio do hidróxido de amônio. O amônio. O que acontece? Quando você jogar eles em meio aquoso, eles vão sofrer hidrólise. Vai voltar a formar os carinhas, não tem como. Os dois vão sofrer. Só que vai ter um que vai sofrer mais que o outro. Como é que você vai saber disso? Aí o exercício dá o K e o KB. Constante de acidez. De quem que é essa constante de acidez? É do ácido cianídrico. E de quem que é esse KB? É a constante da base, da amônia, do hidróxido de amônio. Então olha aqui, ó. Se a gente observar, quem tem maior valor? A constante da base. Então quer dizer que a base é mais forte. Se a base é mais forte, logo a base dissocia mais. Se a base dissocia mais, quem vai hidrolisar mais? O ácido. Por quê? Porque o ácido é mais fraco. Ele sendo mais fraco, esse hidrolisa mais. Logo, quando ele sofre hidrólise, olha a reação dele aqui. Então, para esse sal aqui, nós vamos ter o quê? Um sistema, para esse caso, básico. Então, quando você tiver um sistema formado por um ácido e uma base fraca, pode acontecer três situações. Se o Ka for maior do que o Kb, então o sistema é ácido. Porque prevalece sempre a característica do mais forte. Você tá vendo, ó, que aqui, ó, sempre prevaleceu a característica do mais forte? Ó, não foi diferente. Então, sempre prevalece a característica do mais forte. Por quê? Porque o mais fraco hidrolisa. Quem que hidrolisa? Sempre o mais fraco. Porque ele vai tender a formar o seu composto estável. Beleza? Bom, dá uma analisada nas informações, guarda aí. Vamos fazer uns exemplos que eu vou colocar vários sais ali. Vamos classificar ele ácido, neutro, básico. Dá uma olhadinha. Vamos fazer esses exemplos aqui então, pessoal. Olha aqui, ó. Primeiro, você tem aqui brometo de potássio. Ó, veio do hidróxido de potássio e do ácido bromídrico. Ácido forte, base forte. Então esse sal aqui tem características neutras. Ele é um sal neutro.
Esse sal aqui de baixo, ó, carbonato de sódio. Carbonato veio do ácido carbônico e o sódio, ó, veio do hidróxido de sódio. Nós temos uma base forte e um ácido fraco. Opa, então esse sal aqui tem características básicas. Agora olha isso aqui. Iodeto de amônio. O iodeto veio do ácido iodídrico, que é um ácido forte, e o amônio veio do hidróxido de amônio, que é uma base fraca. Então, se eu tenho um ácido forte e uma base fraca, então esse sal aqui tem características ácidas. Vamos ver esse aqui. Perclorato de alumínio. O alumínio veio do hidróxido de alumínio, que é esse cara aqui. E o perclorato veio desse cara aqui, que é um ácido forte, né? 4 menos 1, 3. Ácido extremamente forte. Logo, se eu tenho um ácido forte e uma base fraca, então esse sal tem características ácidas. É um sal ácido. Eu tô falando características, mas aqui eu tô falando do sal. Então, sal, oh Deus, sal básico, sal. Nossa, ficou lindo, hein? Ácido. Sal ácido. Isso. Agora olha isso aqui, ó. Para finalizar. Veio do hidróxido de cobre. Opa, base fraca. E o nitrato veio do ácido nítrico. Ácido forte, 3 menos 1, 2. Base fraca. Então, esse aqui também tem características ácidas. Então, ele é um sal ácido. Com isso, finalizamos o nosso módulo de equilíbrio químico. Espero que você tenha gostado desse módulo, que eu possa ter te ajudado em vários assuntos que antes você não entendia. Resolva os seus exercícios, resolva as provas do vestibular e é isso, pessoal. Tamo junto. Te espero no próximo módulo, hein? Tchau, tchau!